Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Que bom que você veio para mais este nosso ITK Comenta. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o ITK Comenta é um quadro onde nós batemos um papo, respondemos perguntas, refletimos sobre temas. Certo? Então, cá estamos para mais um momento. Vamos ver se a Carla e o Rafa já estão aqui. Ainda não chegaram. Devem estar chegando. Vamos ver aqui. E que bom. Então, vai chegando e vai ocupando o seu espaço. O Rafa chegou aqui agora. Cadê a Carlota? Boa noite, bem-vindos. Deixa eu ir pegando as perguntas enquanto esperamos a Carla. Muito bom, muito bom. Ela não chegou? Não, ainda não. Deve ter. Ela está atendendo, será? Agora chegou, chegou. Chegou a Carlota. Cheguei, boa noite. Menina, eu estava testando uma luzinha nova que a Júlia me deu, mas não funcionou, não. Aí eu tive que pegar outra. Testando o quê? A Júlia me deu uma luz que é esses vídeos que ela faz e tal, é uma luzinha muito potente, mas a minha não funcionou, não. Aí eu tive que ir atrás da minha outra antiga, essa que está aqui. E me atrasei. Sinto muito. Chegou a Carlota, depois do desfecho da luz. Estava buscando uma imagem melhor para todos, mas vai ser com essa aqui mesmo que nós vamos fazer. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos lá. Ser vaidoso é uma característica nata? Quem não é vaidoso pode passar a ser? Eu não atribuo a vaidade como uma característica. Eu acredito que a vaidade seja mais um comportamento do que uma característica da pessoa, né? Então, acho que a partir desse princípio é um comportamento que você pode adquirir, se for algo que fizer sentido para você. Mas não acho que a pessoa nasça com a vaidade. É óbvio que tem pessoas que têm mais tendência. A gente eu pelo menos percebo muito isso. Agora, antes de vir para cá, eu fui um pouco no apartamento da minha cunhada, que eu tinha um tempo livre, ficar com as duas meninas. A Luísa é toda princesinha, Princesa. arrumada, gosta de se vestir, produção, etc, etc. A Beatriz não tá nem aí se vai pôr uma roupa que combine com a roupa, ela quer ficar confortável, não pode ter nada apertando ela, nada incomodando, não tá nem aí se a roupa tá combinando, não tá combinando. Então, assim, eu percebo isso mais como um comportamento do que como uma característica no sentido de nasceram com algo nesse sentido. Eu acho que é algo que vai se desenvolvendo com a personalidade de cada um.
Muito bom. E se você sente que isso faz, né, sentido para você, se é algo que você quer desenvolver, é um bom movimento, né? Estou entendendo vaidade nesse contexto aqui da sua pergunta, do tipo se arrumar, né, escolher uma roupa bonita, uma maquiagem, né, se você usa maquiagem, se é o caso, ou passar um batom, enfim, são movimentos onde de alguma forma você pode construir, né, um comportamento em relação a isso. Porque é muito importante que a gente reconheça que principalmente esses nossos movimentos, né, de nos cuidarmos, tem muito a ver com o contexto que a gente vive. Eu sempre gosto de trazer uma fala que a minha avó tem com frequência. A minha avó diz assim, ela fala assim, você vê, né, filho, eu não passo batom, eu não passo maquiagem, porque o seu avô não gostava. O seu avô não deixava eu passar maquiagem, não deixava eu passar batom, ele falava que era feio, que isso e aquilo. Então, em função de um contexto, né, onde ela foi inserida, onde ela viveu a maior parte do tempo, isso tem um reflexo num comportamento, na maneira como ela lida com essa questão da vaidade, né? Então, se você sente que de alguma forma isso é algo que você quer transformar, compreenda que isso é possível. Junto com isso, sempre pense: para quê? Por que é que eu faço isso? Né? Porque, como a Anice colocou aqui perfeitamente, existe uma relação muito forte entre essa vaidade em relação a como a gente se cuida, como a gente se apresenta, como a gente se expõe, com as nossas questões de autoestima. Então, é muito comum a pessoa dizer: nossa, hoje que eu me arrumei, pus uma roupa bacana, me senti melhor, né? Me senti bem. Então, perceba o que é que você procura, né? Com esses movimentos de vaidade, conforme você usou na pergunta. E eu não sei se contexto de vaidade, para mim, fica um pouco amplo, porque o que significa ser vaidoso? O que significa ter a vaidade? Porque para mim fica assim, se for algo natural seu, então você vai estar bem, você vai estar. Uma coisa é o se cuidar, né? Eu me cuido, eu faço unha, eu lavo o cabelo, não sei, eu cuido do meu corpo, mas é uma coisa assim, é um cuidado próprio que a gente tem com a gente mesmo. Outra coisa é uma vaidade que está espelhada em algo fora, está espelhado num modelo que uma sociedade X, ou um grupo Y, uma rede social, ou alguém estabelece que precisa ser desta forma, e aí eu tenho que me moldar a isso. Isso aí eu já acho que é um pouco complicado, porque aí foge dos seus cuidados que você tem com você mesmo, de você olhar para você e se sentir bem, e se sentir leve, se sentir confortável, se sentir feliz, né? Para você ir em busca, ir em direção a um padrão que foi estabelecido e que pode não ter nada a ver com você. Então, isso para mim é complicado, porque você se cuidar é uma coisa, você se enquadrar em um padrão ditado por esta ou aquela regra, sociedade, contexto, e aí é uma coisa completamente diferente. Aí a gente vê absurdos acontecendo. A gente vê meninas de 14, 15 anos passando horas por dia em jejum, jejum intermitente, academia, não sei o quê. Aí é uma coisa fora, entende? Porque não vem de dentro para fora, vai de fora para dentro. Então, tem que definir muito bem isso, porque você se sentir bem, você se sentir confortável. Por exemplo, eu usei salto muitos anos da minha vida, porque o trabalho que eu tinha antigamente, dos meus 17 até os meus 23 anos, exigia que eu tivesse formalmente vestida e que eu usasse salto alto. Hoje em dia, para eu colocar um salto, é a coisa mais difícil do mundo. Só se eu for para um casamento, e tem que ser o casamento. Porque se for um casamento mais simples, eu não vou de salto. E assim, isso é falta de vaidade? Não. Porque o que eu considero que eu estou bem comigo, que eu estou me cuidando, é eu estar confortável. Então, eu posso vestir uma roupa, calçar um tênis ou calçar um sapatinho e estar me sentindo bem, estar me sentindo elegante, estar me sentindo confortável e feliz. Ou eu posso me engessar toda,
dentro de um padrão pré-estabelecido, colocar um salto dessa altura, uma maquiagem, um cabelo todo arrumado, aquele tanto de coisa na mão, nas orelhas, tudo que eu vou sair toda pendurada, e tá engessada, tá dura, não consegui ser eu mesma. Isso é bacana? Para mim não é bacana. Então, defina um pouquinho do que é vaidade e em que sentido você está falando da vaidade. Porque eu gosto de me sentir bem, de me sentir natural, de ser espontânea e não de me adequar a um padrão. Então, busque primeiro dentro de você. Essa vaidade quer dizer o quê? Tá em quais padrões? O que está ditando aqui dentro de mim que eu preciso, porque a sua pergunta final é: quem não é pode se tornar? O que é não ser vaidosa? Né? Defina vaidade e se cuidar. E aí talvez você encontre um caminho bacana. Eu acho que um outro contexto também é você entender o para que você se arruma, né? Eu recebo muito isso em um outro contexto, quando as pessoas olham, por exemplo, quando eu arrumo a mesa de casa e vou receber as pessoas, etc. A gente muitas vezes tem a tendência, eu falo a gente, assim, generalizando, porque é comum do ser humano. Ah, eu vou guardar essa roupa para uma ocasião especial, vou guardar essa louça para uma ocasião especial, vou me arrumar para tal evento. E você se arruma para os outros ou para você? Você coloca uma mesa super arrumada para os outros ou para você? O prazer de se arrumar, o prazer de ser vaidoso. Você falou muito aqui, né? Tô lendo os comentários também, a relação da autoestima com a vaidade, enfim. É um exercício de você se arrumar para você. Não importa se o outro vai achar que você está arrumada, se você não está arrumada, se combinou, se não combinou. Mas você está bem com aquilo que você está usando, você está bem com aquilo que você está colocando e você está se sentindo feliz. Entende? Então, não importa muito esse julgamento externo, né? Que, óbvio, parte, eu entendo dessa pergunta, muito de você, dessa questão do julgar, né? Eu posso me tornar vaidoso, ou seja, é muito um olhar crítico em excesso, talvez, entende? Minha filha me trata como se eu fosse uma inimiga. Não quer me dar satisfação de nada. Triste. Eu acho que primeiro você precisa entender, eu faço uma ligação que você está colocando como a sua filha não te dar satisfação, significa que ela te trata como uma inimiga, né? Eu faço essa ligação. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender qual que é a idade da sua filha, né? Se ela já é independente, primeiro de idade, né, maior de idade no caso, se ela é independente financeiramente, se ela é independente de não morar mais na sua casa, eu não sei qual que é o grau de satisfação que ela tem que te dar, entende? Talvez fosse de bom tom, mas tem 21 anos. Bom, 21 anos eu imagino que muito provavelmente ela não seja independente financeiramente e talvez ainda more com você, a não ser que esteja fazendo faculdade em alguma outra cidade ou algo do tipo, ou talvez esteja acabando de se formar, né, com a cidade. É, eu gosto muito de uma fala da minha mãe, que eu acho que resume rapidamente essa situação, que ela falava assim, não importa se vocês têm o dinheiro de vocês, se a gente já era maior de idade nessa época, se vocês têm mais de 18 anos, têm carro, tem tudo, enquanto morar dentro da minha casa, tem que seguir as minhas regras. E ponto final. Então, a satisfação, no caso, ela tem que. Ela mora com vocês e não é independente financeiramente. Então, assim, ela tem que dar satisfação, ponto. Ela não tem uma escolha. A casa é sua, é, as regras são suas, né? Ela não te dar satisfação, eu acho que não tá ligado a ela ser sua inimiga, né? Te enxergar como uma inimiga. Eu acho que talvez o olhar que você possa ter, e aí o bom curso para isso é você vir para a força do seu lugar, que vai acontecer no dia do meu aniversário, 25 de agosto, é você ocupar o seu lugar de mãe, entende? Porque é isso que precisa. Você é a mãe, você coloca as regras e ela não tem a opção de dar ou não dar satisfação. Ela simplesmente tem que cumprir
essa regra. Quando ela for independente 100% em todos esses quesitos que eu disse, ela pode fazer a escolha de não te dar satisfação. Aí a gente não vai entrar aqui se isso é certo ou errado, se é de bom tom ou não. Mas, por enquanto, ela precisa te dar satisfação. Ponto final. Carlota, repete a pergunta para mim, por favor, que eu vi que você anotou. Tô te vendo Minha hoje. filha me trata como minha filha me trata como inimiga, não me dá satisfação de nada. Entende? Muito bom tudo que o Rafa falou. Um outro ponto que talvez você possa considerar é por quê? Por que é que isso acontece? Né? Isso tem a ver com um movimento que é meu, algo que eu possa fazer, ou isso é um movimento exclusivo do outro? Por exemplo, às vezes a pessoa não me dá satisfação de nada porque eu também não demando isso, não exijo isso, não combino as regras, né? Isso é uma coisa. O outro movimento é a pessoa não dá satisfação do tipo, eu não contei lá ou com quem que eu saí, ou o que que aconteceu lá porque eu não quero, ou porque eu não me sinto segura para fazer isso, ou é algo que eu não quero compartilhar. Então, talvez um bom ponto de partida seja qual é a qualidade da sua relação com a sua filha. Existe entre vocês um espaço de segurança? Existe uma relação de confiança onde é seguro para mim que eu me abra? Entende? O Rafa trabalhou bastante a questão da satisfação. Regra é regra, ponto. Se a regra da casa é essa e é assim que precisa ser feito, isso é uma coisa. Agora nós vamos para o segundo movimento, que é aquilo que está fora da regra, né? Que são coisas que eu poderia contar, compartilhar e por algum motivo eu não faço. Então, algumas perguntas que podem te ajudar desde quando isso é assim? Algo aconteceu que mudou essa dinâmica? De uns tempos para cá, isso começou a ficar um pouco diferente. Então, olhar um pouco como é que está esta qualidade e dentro disso, o que é que eu posso fazer, né? Nesses movimentos. Tem pessoas que falam menos, expressam menos, contam menos. Eu dou um exemplo particular nosso, meu e do Rafa. O Rafa vai contar uma coisa que acontece, demora 15 minutos. Porque isso, e que foi na coisa, e que aquilo, e que aquilo, e que aquilo. E aí eu falo, ô Rafa, dá para cortar? Aí eu falo, da mesma forma, quando o Rafa me pergunta uma coisa, às vezes eu respondo com 3 palavras. Ele fala, não é possível, que foi só isso. E fala, então as pessoas elas têm estilos diferentes do quanto elas falam, da quantidade de fala, da profundidade daquilo que elas falam, né? Então, meu ponto de atenção seria checar um pouco essa sua relação, se enrosca em outros pontos também, em outros movimentos, para que você possa entender, né? O que é que não está conectando aí para que essa comunicação flua de uma forma melhor. Existe um movimento hierárquico, né, entre as famílias, nos sistemas familiares, que a mãe é grande e o filho, a filha é pequena. Se a gente não respeita essa ordem ou esse pressuposto, se a gente não trabalha dessa forma, surgem desarmonia na família. O que pode acontecer? A filha se colocar grande. Mas por que a filha se coloca grande? Porque a mãe não ocupou o espaço. Então, a mãe se torna pequena, a mãe se coloca menos, a mãe se coloca pequena. Então, a filha cresce. Não tem culpa aqui, não tem certo ou errado. O que tem é cada um no seu lugar. Se a mãe ocupa o espaço dela, a filha tem que vir para o espaço dela. Para a filha ocupar o espaço de grande, esse espaço tem que estar liberado. A mãe tem que ter vindo para o lugar de pequena. Então, quando a gente fala assim, eu às vezes tenho cuidado para falar as coisas aqui, porque como o tempo é pequeno, e a gente tem a tendência a tomar muito no pé da letra, né? Então, eu falo assim, nós não somos amigos dos nossos filhos. Amigos, eles têm os amigos deles, né? Eles têm capacidade de criar sua própria rede de amizade. Pai e mãe não é amigo de filho. Pai e mãe é pai e mãe. Agora, isso não significa que pai e mãe não tenham um contexto de acolhimento, tamanho, de cumplicidade de algumas coisas, que o filho sinta-se confortável em vir.
e desabafar, em vir e se aconselhar, em vir e deitar no ombro, em vir e trocar e contar uma coisa que aconteceu. Mas isso é de um lugar de filho e a mãe e o pai de um lugar de pai e mãe. A gente não pode inverter esses papéis. Então não tem como o filho ser amigo ou inimigo. Primeiro, porque por mais difíceis que sejam as relações entre pais e filhos, mãe e filha, no seu caso dizendo aqui, a filha nutre um amor profundo pela mãe ou pelo pai, mas eu vou mãe para ser direta com você. Então a filha nutre um amor profundo pela mãe. E as mães nutrem um amor profundo pelos seus filhos. Isso é num nível muito profundo nosso, da nossa alma, não tem como isso ser diferente. Às vezes, o nosso amor pela nossa mãe é tão grande que a gente sente uma pressão dentro do sabemos que isso que essa mãe deu a nós não vamos conseguir retribuir nunca, que é a vida. Os meus filhos tiram onda comigo isso o tempo todo. Quando eu começo a perturbar muito alguma coisa, eles olham um para a cara do outro, o Bruno entra nessa também, de coisa. Eles dizem, não vamos contrariá-lo, né, gente? Porque deu a vida, né? Então eles ficam tirando onda. Mas, no fundo, eles sabem desse conceito. Né? E isso gera uma pressão sobre a gente. Uma pressão que muitas vezes é inconsciente. Mas nós sabemos que isso que foi dado. E às vezes essa pressão fica tão grande, que nos faz até algumas vezes sermos agressivos, porque nunca eu vou conseguir retribuir isso. Né? Mas veja, respira e se coloque no seu lugar. Não é amigo ou inimigo, você é mãe. E essa menina tem, aí entra no que os dois meninos falaram, às vezes ela tem espaço para compartilhar algo mais com você, e às vezes ela não tem, e você é só a mãe. Agora, veja, só a mãe já é muito. Só a mãe é suficiente. Então, relaxa e fica no seu lugar. Se ela tiver um espaço de compartilhamento, de uma conexão ali que ela possa também dividir com você, ótimo. Se ela não tiver, você já é mãe, e isso já é suficiente, isso já é muito, e acredite, ela sabe disso. Muito bom. Eu me programo de um dia para o outro, o que vou fazer. Amanhece e eu não faço. Eu acho que a pergunta que você pode fazer é por que você não faz? É o que está te levando a não fazer. Hoje, quando eu acordei, eu vi uma pessoa falando, poxa, ontem estava um frio, um calor insuportável aqui em São Paulo e hoje estava um frio louco. E tive que mudar meus planos, porque a atividade física eu ia fazer na área externa, roupa que estava programada, etc. Enfim, tudo programado por um dia de frio e por um dia de calor e veio um dia de frio. O que te leva a não fazer? É algo que sai fora do que você tinha planejado? É a preguiça? É a falta de iniciativa? Eu acho que é isso que você primeiro precisa identificar, né? Se planejar, eu considero fundamental. Sou uma pessoa extremamente planejado, gosto de ser planejado, gosto de ter horário, gosto de ter meta. Eu acho que facilita muito, mas é a forma como eu funciono. Eu acho que uma regra que precisa, se você é planejado, se você se planeja com antecedência, é você ter a flexibilidade também para lidar com possíveis pedras que surjam aí no seu caminho. Entende? Porque você se planeja, você não tem controle do tempo, você não tem controle de outras circunstâncias que podem acontecer, enfim, de imprevistos. E eles podem acontecer. Como você lida com esses imprevistos é o que é muito importante. Entende? Acontece qualquer imprevisto, eu já paro, então meu dia deu todo errado, nada mais está dando certo, não faço mais nada. Ou então, não, esse seu não é como eu gostaria, mas eu posso fazer de tal forma. É a famosa flexibilidade que a gente tanto fala, né? Ou se o ponto que está te impedindo de começar a fazer
Porque agora eu acordei sem vontade de fazer tudo aquilo. A vontade realmente muitas vezes não vai vir, entende? A vontade muitas vezes você vai precisar fazer sem vontade. E aí você se planejou, precisa fazer alguma coisa e vai lá e faz, sabe? Eu te falo, vou te dar um exemplo pessoal meu. Correr em jejum 7 horas da manhã. Eu não gosto. Eu acho um saco. Agora nesse tempo tá frio, mas foi algo que eu me propus, eu e o Bruno no caso, a gente se propôs. Eu sei do benefício que isso me traz, condicionamento físico, emagrece, o dia depois fica muito melhor. Então, qual é o recurso que eu faço? Eu nem penso. A hora que o despertador toca, 10 para 7, eu só entro na roupa, escovo o dente e saio pra academia. Porque se eu colocar pra dormir 5 minutos a mais, acabou. Aí não vai. Então, muitas vezes você vai sem vontade, simplesmente fazendo o que você precisa fazer. Entende? Pode repetir a pergunta, por favor? Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu me programo de um dia para o outro que vou fazer. Amanhece e eu não faço. Muito bom. Primeiro, o problema é seu. E é muito importante que você reconheça isso. Não é um problema seu, que você não é sobre isso. É sobre reconhecer que as consequências disso, elas são suas. Então é importante que primeiro você reconheça, como o Rafa disse, se isso é algo que acontece todos os dias, porque uma coisa é assim, eu me programo todos os dias e eu não faço. No outro dia eu não faço. No outro dia eu não faço, né? Agora, eventualmente isso acontece, é uma questão de flexibilidade, como o Rafa disse. Agora, se isso acontece todos os dias, é importante que você reconheça, quando eu digo que o problema é seu, é que você acumula consequências cada vez que você não faz algo que você se propôs. Quais são essas consequências? Então, quando você começa a olhar para quais são essas consequências, talvez isso também possa te ajudar a mudar este comportamento. Bom, todas as vezes que eu não faço a dieta a qual eu me propus, quais são as consequências? Todas as vezes que eu não faço a atividade física que eu me propus, quais são as consequências? Todas as vezes que eu não estudo aquilo que eu combinei e programei, quais são as consequências? Quando eu não limpo, não organizo a minha casa como eu me programei, quais são as consequências? E qual é o grande ponto? Eu vou acumulando consequências, vou acumulando consequências. Cada vez que eu acumulo esse tipo de consequência, me programo, não faço, me programo, não faço, me programo, não faço. O que eu vou instalando aqui dentro? Eu sou assim mesmo. Nada do que eu me proponho a fazer eu faço. Nada que eu começo eu termino. Todas as coisas. Então eu vou instalando aqui um modelo mental de que eu não sou capaz, eu não dou conta. E isso vai diminuindo cada vez mais a vontade, vai enfraquecendo cada vez mais a minha força de agir. A passo que quando eu faço o movimento diferente, que é eu vou e faço. Vou e faço. Vou e faço. Eu vou acumulando o quê? Competência, força. Eu dou conta. Mesmo quando eu estou com preguiça, eu vou e faço. O que eu vou instalando aqui dentro de mim? Que joia, eu consigo fazer. Está chovendo, não tem problema. Está frio, não tem problema. Estou com preguiça, não tem problema. Então é muito importante que você reconheça, né? Fiz essa brincadeira do problema é seu, para que você possa assumir a responsabilidade pelas consequências positivas ou negativas dos seus atos. Quando você olha para as consequências, talvez isso te ajude a fazer o próximo movimento, certo? Muito bom, é exatamente isso. Escolhas, eu escrevi sobre isso essa semana, acho que foi ontem, não sei, semana passada. Escolhas. A gente precisa escolher, mas a gente insiste em manter a criança nossa, os comportamentos infantis, de eu não quero, estou com preguiça, não vou agora. Não, está muito frio, eu mereço dormir mais. Às vezes a gente fala assim, não é? Mas quais são as escolhas? Tem preço. Tudo tem um preço. Qual o preço que você está disposto a pagar pelo seu compromisso com você mesma, pelo seu compromisso com o seu curso, seu compromisso com a higiene da sua casa, com a limpeza, a arrumação da sua casa, seu compromisso com a sua atividade física, com a sua saúde física, emocional, o que quer que seja. Não tem
muita receita, gente, são escolhas. A gente precisa fazer, a gente vai lá e faz. Sem estar com vontade? Sim, sem estar com vontade. Porque só quem faz as coisas só quando está com vontade é criança, né? Nós não somos mais criança. Criança, mesmo criança tem que fazer, às vezes, sem estar com vontade, mas faz na base do tem que ir, pai leva, faz, tal, tem consequência. Porque tem consequência. E aí, se você está disposto a acumular as consequências, e é o que o Bruno falou, você vai registrando, e quantas vezes você fala assim, mas eu quero tanto, mas eu não consigo. Eu não consigo. Porque é isso que o seu cérebro está aprendendo, é isso que você está colocando para ele todos os dias, quando você... Ah, eu mereço dormir só mais um pouquinho. Hoje não. É isso que o seu cérebro está aprendendo, eu não preciso, eu não posso. Então, consequências. E você colhe as consequências. O que você quer colher? Quais são as consequências que você quer? Hoje eu estava trabalhando com uma cliente e ela já tem mais idade. Então, ela falou que estava cansada do personal. Ela faz uma academia, um personal, e que ela estava cansada. Eu falei assim, tudo bem, é sua escolha parar. Você tem esse direito, você pode parar. Agora, como que você imagina que você vai abaixar e amarrar o seu tênis quando você tiver com 80 anos? Aí ela já olhou assim. Falei, como você imagina que você vai brincar com seus netos ou bisnetos quando você tiver 80 anos? E viajar sozinha? Você vai conseguir fazer uma viagem sozinha? Vai ser possível pegar sua mala e colocar no maleiro, no bagageiro do avião com 80 anos? Ela falou assim, eu volto para a academia amanhã. Eu falei, muito bom, é bom para você isso. Entende? Então, escolhas e resultados. É simples assim. A gente deixa de lado a criança e entra com o adulto. Muito bom. Muito bom encontrá-los. Muito bom. Nos vemos nas próximas. Até semana que vem. Beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau.